A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais um novo vídeo do nosso canal, né? Você é uma pessoa muito especial, nosso convidado, nossa convidada, para estarmos juntos semanalmente nessa maratona de vídeo, né? Nós estamos numa maratona aí de 10 vídeos, um vídeo por semana falando o mesmo assunto, e você é meu convidado especial para estarmos juntos nessa maratona. Está baseado em 1 Samuel capítulo 17, verso 28. Venha juntamente comigo aprender a palavra de Deus. Queridas, meus queridos irmãos em Cristo, pessoas que me acompanham, hoje nós estamos em um cenário diferente. Decidi vir gravar aqui na minha varanda, né? E tem alguns reflexos, né? Nós vemos que eu uso óculos e às vezes o reflexo meio que atrapalha, por isso que eu não gosto muito de gravar aqui fora. E se eu tiro o óculos, eu fico meio com dificuldade. Então, vocês vão dizendo aí onde prefere que eu gravo, se eu gravo naquele primeiro cenário, se eu gravo aqui na sala, né, que foi o último vídeo, se eu gravo aqui fora. Vou ficar mudando para dar uma diferença aí. Estou na companhia aqui das minhas plantas, né? Carro passando, passarinho cantando, roupa lavando. Essa é a vida de uma dona de casa. Não tem como nós pararmos o mundo para que nós venhamos fazer algo. É preciso atitude. E, meus queridos, minhas queridas irmãs, nós estamos falando sobre uma palavra que está em 1 Samuel, capítulo 17, verso 28. E nós falamos sobre nós sermos atentos ao cenário no primeiro vídeo. Nós falamos sobre ser responsável, né? Nós sermos responsável com aquela responsabilidade que foi colocada em nossas mãos. E hoje nós vamos falar sobre sobre uma acusação que muitas vezes nós enfrentamos ao fazer a obra do Senhor. Nós estamos falando sobre o desafio de quem é chamado para fazer a obra do Senhor. Nós enfrentamos alguns desafios e fora esses dois que nós já mencionamos nos dois primeiros vídeos, peço que você acompanhe desde o primeiro para você não ficar perdido. Hoje nós vamos falar sobre a acusação de presunção. Todas as vezes que nós se dispomos em fazer a obra do Senhor, levamos isso com seriedade e agimos assim como Davi aqui nesse cenário, muitas vezes nós passamos pela acusação de ser presunçosos, a acusação da presunção. Vamos ler lá o versículo 28 do capítulo 17 de 1 Samuel, diz assim: ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. Então nós está dentro desse contexto, né? E aí Eliabe diz assim, por que descestes aqui, né? A quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração que desceste para ver a peleja. Olha o que Eliabe diz para Davi: bem conheço a tua presunção. Bem conheço, é porque estava vindo uma moto, aí eu quis parar para olhar para ver quem que era. Eu não vou fazer corte, porque assim, se a gente ficar esperando, tirando todos os atrapalhos que aparecem, acaba que a gente tem muita dificuldade de gravar. Então eu vou deixar, se precisar parar, eu vou dar uma parada, vou dar uma olhada e vou continuar falando. Se vocês gostarem de vídeos assim, mais naturais, vocês falam. Se vocês gostarem de algo mais assim, né, elaborado, mais cuidadoso, aí eu prefiro gravar dentro de casa, que é melhor. Então aqui nós vemos que Eliabe, ele fala assim: eu, teu irmão mais velho, bem conheço a tua presunção. O que ele estava dizendo? Eu, Davi, teu irmão mais velho, te conheço muito bem. Minhas queridas, ouvir isso de alguém que foi criado juntamente conosco tem um peso, né? Qualquer um acreditaria em Eliabe. Por quê? Porque ele era o irmão mais velho. Então ele morava com Davi. E como ele morava com Davi e ele era um irmão mais velho de Davi, quem não conhecia Davi poderia acreditar em Eliabe, acreditar que aquilo era verdade. E ele fala assim: bem conheço, eu conheço quem você é. Eu conheço que você é presunçoso, eu conheço a sua presunção.
para nós entendermos isso, o que significa a palavra presunção? Presunção é um julgamento, preste bem atenção, presunção é um julgamento baseado em suposição, conjectura. Então não é um fato real, é uma conjectura, é um julgamento baseado em suposição. Quantas vezes nós somos julgadas com base de presunção, com base de suposição? Muitas vezes pessoas que estão do nosso lado, na obra do Senhor, começam a conjecturar algo, começa a criar suposições e começa a nos julgar, com o intuito de nos parar na obra do Senhor. Esse julgamento, essa presunção é um julgamento baseado em suposição, não é um fato real. Eu estou supondo que você é isso ou é aquilo. E vamos entender o que significa mais essa palavra. Além de ser um julgamento baseado em suposição, algo que é suposto, não existe. Olha o que significa: excesso de confiança, vaidade, arrogância, soberba, pretensão, altivez, convencimento, orgulho. Ou seja, ele estava dizendo que Davi, ele era um homem orgulhoso, ele era um homem soberbo, ele era um homem altivo, ele era um homem convencido, ele era um homem que tinha um excesso de confiança, de vaidade. Então, ele estava acusando Davi disso. Ele estava acusando Davi, ele estava julgando Davi como um homem orgulhoso, um homem arrogante. E nós, conhecendo Davi, nós vemos que ele não era isso. Mas o seu irmão Eliabe estava dizendo: eu conheço você e sei que você é orgulhoso, é soberbo, é altivo, você tem um excesso de vaidade. E isso, essa presunção é uma conjectura, é um julgamento baseado em suposição. Minha querida, o nosso tema é falar sobre chamado, é falar sobre quem está com a mão no arado. Eu não sei quanto tempo você está fazendo a obra do Senhor, mas eu sei que às vezes nessa caminhada você vai encontrar com essas suposições pelo caminho. Você está me entendendo? Você às vezes no decorrer dessa sua caminhada, você vai se deparar com suposições, com julgamentos que fazem ao teu respeito baseado em suposições, não em fatos reais. Não é porque tem ali algo concreto, não. Você às vezes está fazendo a obra do Senhor e alguém vai te olhar e vai supor algo. Vai fazer um pré-julgamento de você, supondo que você é arrogante, que você é soberbo, que você é metido, que você é prepotente. Quantos julgamentos quem faz a obra do Senhor passa? E não é julgamentos porque tem fatos concretos, não. É julgamentos baseados em suposições. Ei, mas eu quero te dizer, Davi, ele passou por isso. E não foi feito por alguém longe da casa dele, não. Foi feito por alguém que deveria apoiá-lo. Era seu irmão mais velho. Era Davi ali se entregando para saber o que estava acontecendo com o povo de Deus. Davi se disponibilizando. Davi estando atento ao cenário. Nós falamos aqui, Davi, ele era um homem responsável. A primeira acusação que Davi passou foi ser chamado de um irresponsável. Agora o segundo julgamento que Davi tem passado é ser acusado que ele é um homem soberbo, um homem arrogante, um homem prepotente. Mas Davi, ele não para. Eu quero te dizer, minha querida irmã, meu querido irmão que faz a obra do Senhor, não pare pelas acusações que você tem enfrentado. Ninguém sabe o caminho que você tem trilhado. Ninguém sabe o deserto que você enfrentou. Ninguém sabe as ovelhas que você cuidou com tanto amor. E eu paro para pensar, eu olho para a minha vida também. Eu pego a palavra do Senhor e tomo ela para mim. Quantas vezes na caminhada, quantas vezes quando nós dedicamos na obra do Senhor, nós somos acusados de irresponsáveis, como eu já disse.
E nós somos muitas vezes, minhas queridas irmãs, acusadas de ser pessoas soberbas. Ah, ela faz porque ela quer se aparecer. Ah, ela faz porque ela tem um espírito de orgulho. Ela faz porque ela é convencida. Meu Deus, quantas vezes a gente é julgada dessa forma. Ah, ela faz porque ela igual eu falei aqui, vaidosa, né? Ah, ela faz porque ela tem um excesso de confiança. Minhas queridas, quantas críticas eu recebi ao fazer esses vídeos? E ainda recebo. Ah, ela faz porque ela quer se aparecer. Ela faz porque ela quer ser melhor que os outros. Não, eu faço porque o Senhor tocou no meu coração. E através desse vídeo, pessoas têm sido alcançadas. Todas as vezes eu tenho recebido testemunhos de pessoas chorando, dizendo que foi tocado pela palavra. O que eu falo aqui é a palavra. Minha família, para a honra e glória do Senhor, minhas tias estão servindo ao Senhor. Através desses vídeos ouviram a palavra, têm tido um entendimento da palavra. Mas isso não quer dizer que eu não recebo críticas, mas eu não paro para as críticas. Minha querida, eu quero te dizer, se você está fazendo a obra do Senhor e você tem recebido críticas, ah, quer se aparecer, ah, é orgulhosa, ah, é soberba, ah, é metida, é convencida, não pare para essas acusações. Sabe por quê? Porque muitas vezes essas acusações não é real, é suposições. Aleluia, aleluia. É suposição, é conjectura, é suposição daquele que não faz o que você faz. Eliabe, ele não estava fazendo o que Davi estava fazendo. Eliabe, em vez dele estar fazendo o que era para ser feito, defender o povo de Deus, enfrentar aquele gigante, ele escolheu criticar quem estava querendo enfrentar o gigante. Minha querida, qual é a sua posição? É daquele que critica quem quer enfrentar o gigante, fazer a obra? Ou você é aquele que faz a obra, aquele que enfrenta o gigante? Porque você pode ser muito bem um Eliabe, aquele que não faz e critica quem faz, e você pode ser um Davi, que só observa o cenário e faz, enfrenta o gigante. Aleluia. Minha querida, Deus, Ele tem amor por aqueles que faz a obra dele, que não olha para as dificuldades. No decorrer desses vídeos eu quero que você entenda que dentro da obra do Senhor existem dificuldades, existem limitações, existem palavras contrárias, existem enfrentamentos com pessoas muitas vezes próximas de nós, mas nós não podemos parar, nós não podemos parar na caminhada. Aleluia. Davi aqui estava enfrentando uma palavra contrária, mas ele não parou. Ele não parou pelas acusações. Pode chamar de vaidoso, pode chamar de metido, pode chamar de soberbo, pode chamar de arrogante, mas eu continuo no foco. Vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus, eu te agradeço por essa manhã na tua presença. Olha para as minhas amadas irmãs que estão me ouvindo. Senhor Jesus, que o Senhor venha tocar no coração. Aquele que está pensando em parar na caminhada, dê força, dê graça, Senhor Jesus. Não permita que venha desistir, que venha parar, que venha esmorecer, meu Deus. Estende as suas mãos sobre a casa, sobre a família. Pelo poder do nome de Jesus, nós oramos nessa manhã e te agradecemos. Amém. Fica na paz do Senhor, minha querida irmã. Faça um comentário, a maneira que você gosta que eu grave esses vídeos, se é aqui fora, se é lá dentro, que a gente vai estar procurando fazer da melhor forma possível. Se é com cortes ou pode deixar mesmo o que acontece, né, no momento. Minha querida, não desista do chamado que Deus tem na tua vida, tá bom? Não desista do seu chamado, amém? Mesmo que você passe dificuldades, não desista. Fique na paz do Senhor e até o próximo vídeo.